Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia Gabigol, um dos atacantes mais badalados do futebol brasileiro, tem mexido com o mercado nos bastidores e recentemente causou um verdadeiro furor ao revelar que existe um acordo já encaminhado com o Corinthians, um dos maiores clubes do país. Essa informação, que inicialmente parecia apenas mais um boato típico da janela de transferências, ganhou força a partir do momento em que o próprio jogador se pronunciou sobre o assunto. No Cruzeiro, onde Gabigol vem atuando com destaque, a notícia caiu como uma bomba, mexendo com os ânimos dos torcedores e causando um burburinho que só cresce nas redes sociais e nos corredores do clube. A revelação de Gabigol deixou muita gente surpresa, pois o atacante sempre demonstrou uma forte identificação com o Cruzeiro Clube, pelo qual tem um contrato em vigor e no qual vinha mostrando grande desempenho. No entanto, o fato de um jogador desse porte colocar em pauta um acordo com o Corinthians, tradicional rival do futebol paulista e um dos clubes mais populares do Brasil, dá uma nova dimensão a essa novela que ainda promete muitas reviravoltas. Os detalhes sobre esse suposto acordo ainda são nebulosos, mas há quem diga que as conversas estão bem avançadas, o que deixaria o Cruzeiro em alerta máximo para tentar segurar seu principal jogador ou pelo menos negociar uma saída vantajosa. A movimentação de Gabigol nesse sentido evidencia o quanto o mercado do futebol pode ser imprevisível, onde alianças e estratégias fora de campo podem mudar o rumo das carreiras dos atletas e o destino dos clubes envolvidos. Se confirmada essa negociação, o Corinthians certamente dará um salto de qualidade no seu ataque, enquanto o Cruzeiro terá que lidar com a ausência de um dos seus maiores destaques. É importante destacar que até o momento nenhuma confirmação oficial foi emitida pelos clubes, mantendo o assunto no campo dos rumores, mas a declaração do próprio jogador reacendeu o interesse e a expectativa em torno dessa possível transferência. Para os torcedores do Cruzeiro, a preocupação é grande, pois perder um atacante de alto nível pode comprometer os planos da equipe na temporada, ao passo que para o Corinthians, a possibilidade de contar com Gabigol é motivo de otimismo e expectativa. O que todos esperam é que nos próximos dias novas informações sejam divulgadas para esclarecer o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa movimentação que promete agitar o futebol brasileiro. Até lá, o nome de Gabigol seguirá entre os assuntos mais comentados com a torcida e a mídia, atentos a cada passo do atacante e ao desenrolar dessa possível transferência que pode movimentar milhões e balançar os rumos de dois gigantes do futebol nacional. Os rumores que circulam indicam que o interesse do Corinthians por Gabigol não é de agora, mas sim fruto de negociações que vinham acontecendo discretamente nos últimos meses. O próprio atacante teria procurado uma mudança de ares e viu no clube paulista uma oportunidade para retomar sua carreira em um ambiente diferente, talvez até com mais projeção no cenário nacional. A conversa entre as partes teria sido facilitada pelo empresário do jogador, que vê no Corinthians uma chance de Gabigol brilhar ainda mais, principalmente considerando a estrutura e a torcida apaixonada que o clube possui. No Cruzeiro, apesar da boa relação, já há quem entenda que essa negociação pode ser uma forma de o clube lucrar com a saída do jogador que tem contrato vigente, mas que pode estar buscando novos desafios. Entre os dirigentes do Cruzeiro, o clima é de cautela, com reuniões internas acontecendo para avaliar o que é melhor para o clube segurar Gabigol ou aceitar uma proposta que pode ser financeiramente atraente. Enquanto isso, do lado corintiano, a expectativa é grande e a torcida já começa a imaginar o que um jogador com a qualidade de Gabigol pode fazer em campo. O impacto dessa possível contratação pode ser enorme para o Corinthians, que busca fortalecer seu elenco para disputar títulos importantes. Apesar disso, alguns setores do clube demonstram preocupação com o investimento e os valores envolvidos, pois o futebol brasileiro passa por um momento delicado financeiramente. Nos bastidores especula-se que o acordo pode envolver não só uma
Transferência direta, mas também uma série de cláusulas que beneficiariam ambas as partes, incluindo pagamento parcelado bônus por metas atingidas e até participações em negociações futuras. Essa complexidade reforça que o negócio ainda está longe de ser fechado, mas a intenção existe e é forte. A imprensa esportiva já está de olho e tenta captar qualquer sinal que possa indicar o próximo capítulo dessa novela. No meio dos torcedores, as opiniões se dividem, com alguns apoiando a venda do atacante e outros receosos com o impacto que sua saída terá no Cruzeiro. A movimentação está longe de ser apenas um rumor passageiro, mostrando que o futebol brasileiro está cada vez mais dinâmico e cheio de surpresas. A expectativa é que nas próximas semanas surjam desdobramentos que podem definir se Gabigol realmente vestirá a camisa do Corinthians em breve ou se permanecerá no Cruzeiro, onde ainda tem muito a mostrar. Assim, a torcida de ambos os clubes vive momentos de ansiedade e especulação, acompanhando de perto cada passo dessa negociação, que promete ser uma das mais comentadas do ano no futebol nacional. Gabigol ter revelado um acordo com o Corinthians não passou despercebido no mundo do futebol, pois mexe com diversas camadas dentro dos clubes envolvidos e entre os fãs de futebol. A reação dos torcedores do Cruzeiro foi imediata, com debates acalorados nas redes sociais e fóruns especializados. Muitos não acreditavam que o atacante, que tem uma relação tão próxima com o clube, poderia já ter esse tipo de compromisso com um rival paulista. Essa situação provoca um misto de incredulidade, frustração e até revolta entre a torcida cruzeirense, que acompanha a trajetória do jogador e o vê como uma peça fundamental para os sonhos do clube na temporada. Por outro lado, a torcida do Corinthians já se mostra animada com a possibilidade de contar com um atacante do calibre de Gabigol, que pode ser o diferencial para uma equipe que tem buscado reforços e resultados mais expressivos. Internamente, a diretoria do Cruzeiro estaria preocupada em manter a estabilidade do elenco diante dessa notícia, pois perder uma estrela como Gabigol pode desestabilizar o grupo e afetar o desempenho nas competições. Já no Corinthians, o foco está em tentar agilizar as negociações para transformar o rumor em realidade e assim começar a planejar o time com o atacante no elenco. É importante lembrar que o futebol é um ambiente onde as informações vazam com facilidade e nem sempre o que é dito se confirma, mas no caso de Gabigol, a declaração direta do próprio jogador dá peso a essa especulação. Com isso, as conversas entre os clubes devem ganhar um ritmo mais acelerado e a imprensa estará ainda mais atenta para captar qualquer novidade. A movimentação também reacende a discussão sobre os valores pagos em transferências no futebol brasileiro, já que a chegada de um nome como Gabigol pode envolver cifras consideráveis, o que impacta diretamente a saúde financeira dos clubes. Esse cenário mostra que as negociações no futebol vão muito além da simples troca de jogadores, envolvendo estratégias comerciais, marketing e planejamento a longo prazo. Para os jogadores, além do aspecto financeiro, existe também a questão da carreira e do ambiente onde atuarão, o que torna a decisão ainda mais complexa. Com tantos interesses em jogo, a transferência de Gabigol para o Corinthians, se confirmada, pode ser um dos movimentos mais significativos do mercado nacional nos últimos tempos, influenciando até a dinâmica dos campeonatos. Portanto, o burburinho em torno desse possível acordo tem uma razão forte e a expectativa é de que nas próximas semanas o cenário fique ainda mais claro para a alegria ou tristeza das torcidas envolvidas. No Cruzeiro, a repercussão da notícia sobre Gabigol e o Corinthians chegou a gerar até certa inquietação entre os jogadores e a comissão técnica. Afinal, perder um jogador que vem fazendo a diferença em campo pode alterar completamente a dinâmica do time. Apesar de o futebol ser cheio de incertezas, o fato de um jogador se posicionar publicamente sobre um possível acordo já deixa claro que o assunto não está sendo tratado com descaso. A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, teria convocado reuniões emergenciais para discutir os próximos passos e avaliar o impacto dessa possível saída. Além do lado esportivo, o aspecto financeiro é crucial, pois o clube pode usar uma eventual negociação para equilibrar suas contas, mas sem abrir mão de manter a competitividade da equipe. Esse equilíbrio é sempre delicado e por isso o Cruzeiro
precisa agir com inteligência e rapidez para minimizar os danos. A torcida, que é o coração do clube, já começou a se mobilizar nas redes sociais pedindo que o time se reforce e que Gabigol permaneça criando uma pressão extra para a diretoria. Do outro lado, o Corinthians vive um momento diferente, pois a possibilidade de contratar um jogador desse calibre alimenta os sonhos de conquistar títulos e retomar o protagonismo no cenário nacional. A chegada de Gabigol poderia transformar o ataque corintiano, que tem buscado soluções para ser mais eficiente e letal nas finalizações. A diretoria do Corinthians teria avaliado que investir em um jogador com experiência e talento pode ser a chave para elevar o nível do time. Porém, isso tudo ainda está no campo das possibilidades, pois até o momento o clube paulista não confirmou nenhuma oferta oficial. O cenário mostra que as negociações de futebol são um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser calculado para garantir o melhor resultado possível para todas as partes. Se Gabigol realmente vestir a camisa do Corinthians, o impacto será sentido imediatamente pelos torcedores e pela mídia esportiva. Até lá fica a expectativa e a ansiedade por novos capítulos dessa história, que já começou a mexer com o mercado e com as emoções das torcidas. A novela está longe do fim e o futuro do atacante pode se definir a qualquer momento, com consequências importantes para o futebol brasileiro como um todo. No meio dessa trama envolvendo Gabigol, Cruzeiro e Corinthians, outro elemento que ganha destaque é a atuação dos empresários e agentes que movimentam os interesses por trás das negociações. Eles são peças fundamentais nesse jogo de bastidores, onde o objetivo é encontrar o melhor negócio para o jogador e, ao mesmo tempo, garantir bons lucros com comissões e contratos. A atuação desses profissionais é sempre intensa em períodos de janela de transferências, mas nesse caso, com um nome tão cobiçado como Gabigol, a movimentação tende a ser ainda mais acirrada. A forma como as informações são filtradas e divulgadas pode influenciar diretamente na negociação, criando uma espécie de pressão ou expectativa tanto para os clubes quanto para o atleta. Por isso, o timing das declarações públicas é crucial, e o fato de Gabigol ter revelado o acordo pode ser uma estratégia para acelerar o processo e colocar mais pressão no Cruzeiro para liberar a transferência. Do lado corintiano, os agentes podem estar negociando não só valores, mas também detalhes como salários, premiações e cláusulas contratuais que garantam segurança e motivação para o jogador. Além disso, as conversas também envolvem aspectos de imagem e marketing, pois a chegada de um jogador com essa visibilidade impacta diretamente nas campanhas comerciais do clube. Tudo isso mostra que as negociações vão muito além do campo, abrangendo uma rede complexa de interesses que precisam ser harmonizados para que o negócio se concretize. Enquanto isso, o jogador no centro dessa trama precisa avaliar todos esses fatores e decidir o que é melhor para sua carreira. O desgaste emocional de lidar com especulações e decisões tão importantes é grande e a pressão da torcida, da mídia e dos clubes pode pesar bastante. O cenário indica que as próximas semanas serão decisivas e os passos tomados agora definirão não só o futuro de Gabigol, mas também a estratégia dos clubes envolvidos para a temporada. A negociação promete ser longa e cheia de nuances, com direito a embates, concessões e muita negociação para que todos saiam satisfeitos. Nas redes sociais, a repercussão da possível ida de Gabigol para o Corinthians tomou proporções impressionantes, com torcedores divididos entre euforia e preocupação. Os vídeos, memes e debates pipocam em todas as plataformas, mostrando que o assunto está na boca do povo e que mexe com a paixão dos fãs de futebol. Para o torcedor corintiano, a chegada de um atacante do calibre de Gabigol representa a chance de elevar o time a um novo patamar com gols e jogadas decisivas. Muitos já começam a imaginar o camisa 9 vestindo a camisa alvinegra em clássicos e disputas importantes, alimentando sonhos e expectativas de títulos. Já para o cruzeirense, o sentimento é de apreensão, já que perder um jogador que tem feito a diferença pode deixar o time mais vulnerável nas competições. A troca de opiniões, porém, também revela um respeito mútuo entre as torcidas que reconhecem a qualidade do atleta e o impacto que ele pode causar.
Entre influenciadores digitais e comentaristas esportivos, a análise vai além do simples rumor, discutindo os impactos táticos, financeiros e psicológicos dessa possível transferência. Os especialistas debatem como o Gabigol se encaixaria no estilo de jogo do Corinthians e o que o Cruzeiro perderia com sua saída. Além disso, a movimentação nas redes ajuda a manter o assunto em alta, pressionando os clubes a darem uma resposta mais clara. Isso mostra o poder das plataformas digitais em influenciar o mercado do futebol e a opinião pública, transformando rumores em grandes debates. A expectativa é que essa repercussão continue crescendo até que alguma definição oficial seja anunciada. Até lá, o nome de Gabigol permanecerá em evidência com a torcida à imprensa e os clubes atentos a cada novidade, acompanhando uma das histórias mais interessantes e eletrizantes do futebol brasileiro recente. Apesar de toda essa movimentação e do rumor forte, é importante lembrar que o futebol é um ambiente cheio de surpresas e que muitas negociações não se concretizam por motivos diversos. Às vezes, interesses financeiros, posicionamentos estratégicos ou até questões pessoais podem interferir no resultado final. No caso de Gabigol, mesmo com a declaração sobre um acordo com o Corinthians, ainda existem várias pontas soltas que podem fazer com que essa transferência não aconteça. É comum que jogadores e clubes usem esse tipo de informação para testar o mercado ou ganhar força em negociações internas. Além disso, o Cruzeiro pode apresentar uma contraproposta tentadora para segurar o atacante, ou o Corinthians pode recuar caso os valores envolvidos não estejam alinhados com sua política financeira. Outro ponto que deve ser considerado é a adaptação do jogador, que pode preferir permanecer no clube onde já está ambientado, valorizando a estabilidade e o carinho da torcida. A pressão da mídia e dos fãs também pode ser um fator determinante, influenciando na decisão final. Tudo isso reforça que, apesar do burburinho e do impacto das declarações, o cenário ainda é incerto e deve ser acompanhado com cautela. A novela de Gabigol está longe de ter um desfecho definitivo e cada passo dado pode abrir novas possibilidades ou fechar portas. O que fica claro é que o nome do jogador está mais uma vez no centro das atenções, mostrando que seu talento e carisma continuam despertando o interesse dos maiores clubes do país. Portanto, enquanto as negociações não avançam oficialmente, a expectativa é de que esse assunto continue rendendo muita pauta, debates e especulações no mundo do futebol, mantendo o público ligado e ansioso por novidades. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Por fim, o que se pode afirmar é que o mercado de transferências no futebol brasileiro está mais agitado do que nunca, e a possível ida de Gabigol para o Corinthians é um dos assuntos mais quentes desse período. Essa movimentação tem o potencial de mudar o equilíbrio de forças entre os clubes envolvidos, influenciando diretamente as competições que estão por vir. Para o Cruzeiro, manter Gabigol pode ser a chave para conquistar objetivos importantes, enquanto para o Corinthians contar com o atacante pode representar um salto qualitativo no elenco. A disputa por jogadores de alto nível revela o quanto o futebol brasileiro valoriza o talento e a capacidade de decisão dentro de campo. A novela envolvendo o Gabigol reforça que nos bastidores a luta por reforços é intensa e cheia de estratégias onde a paciência e a habilidade para negociar podem fazer toda a diferença. A atenção dos torcedores da mídia e dos especialistas está voltada para os próximos capítulos dessa história, que promete ser uma das mais emocionantes da temporada. Resta aguardar para ver como os clubes vão se posicionar, quais acordos serão firmados e qual será o desfecho dessa trama que já movimenta o futebol nacional. Em meio a tudo isso, Gabigol segue sendo protagonista, não só pelo seu talento dentro das quatro linhas, mas também pelo impacto que suas decisões podem causar no mercado e na paixão dos fãs. É esperar para ver como essa novela vai terminar, com todos os holofotes voltados para esse possível grande movimento no futebol brasileiro.
Com o desenrolar dos rumores a possível ida de Gabigol para o Corinthians, deixou de ser apenas um sussurro nos bastidores e passou a ser pauta dominante entre jornalistas, comentaristas e torcedores apaixonados. O atacante conhecido não apenas por seu faro de gol, mas também por seu carisma e personalidade forte, teria confidenciado a pessoas próximas que está encantado com a proposta feita pelo clube paulista. Segundo fontes não oficiais, o Corinthians teria oferecido um contrato robusto com duração de 4 anos, salário elevado e bonificações atreladas ao desempenho em campo. Essa proposta estaria sendo considerada uma das mais ousadas feitas pelo Timão nos últimos tempos, o que demonstra a seriedade do interesse do clube em contar com o jogador. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta manter uma postura serena diante da situação, mas já estaria se movimentando nos bastidores para encontrar um substituto à altura caso a negociação se concretize. É claro que tudo ainda gira em torno de possibilidades e não há uma confirmação oficial por nenhuma das partes. No entanto, a simples existência desse burburinho já é suficiente para movimentar o mercado e mexer com os ânimos das torcidas. A imprensa esportiva também não esconde o entusiasmo com um enredo digno de novela que envolve essa possível transferência. Com um enredo cheio de reviravoltas, interesses cruzados e personagens influentes, tudo indica que esse pode ser o negócio do ano no futebol brasileiro. A torcida do Corinthians, por sua vez, já começa a ensaiar músicas e montar mosaicos virtuais em homenagem ao possível novo camisa 9. Do outro lado, a torcida cruzeirense vive dias de incerteza tentando acreditar que o ídolo não deixará o clube nesse momento tão importante da temporada. A verdade é que, com ou sem confirmação, o nome de Gabigol já está mais uma vez estampado nas manchetes, confirmando sua força como estrela do futebol nacional e potencial protagonista de mais um capítulo marcante na história recente do esporte brasileiro. O cenário atual parece cada vez mais favorável para a concretização desse acordo, especialmente se levarmos em conta o momento do Corinthians, que busca com urgência um nome de peso para alavancar seu desempenho. A equipe vive uma fase de reformulação, tentando se reencontrar após campanhas irregulares e cobranças intensas da torcida. A chegada de Gabigol cairia como uma luva para dar moral ao elenco e renovar a esperança de conquistas. A diretoria, ciente disso, parece disposta a abrir mão de algumas resistências financeiras para garantir a contratação. O que se comenta nos bastidores é que o clube já teria um plano pronto para apresentar Gabigol em grande estilo, com evento coletiva e uma campanha de marketing massiva para impulsionar vendas de camisa e novos sócios. É claro que o Corinthians não pretende apenas contratar um bom jogador, quer trazer um símbolo de renascimento, alguém que possa liderar dentro de campo e também representar o clube fora dele. Já Gabigol, com seu perfil midiático e estilo provocador, encaixaria perfeitamente no espírito alvinegro, criando uma nova identidade entre torcida e jogador. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta blindar o elenco das especulações. A comissão técnica teria intensificado conversas com o grupo para manter o foco nas competições, mesmo com o clima tenso gerado pela incerteza sobre o futuro de seu principal atacante. Nos corredores da Toca da Raposa, há quem diga que Gabigol já demonstrou sinais de despedida, sendo mais introspectivo nos treinos e evitando falar sobre o futuro com colegas e jornalistas. Apesar disso, ele continua treinando normalmente e cumprindo os seus compromissos com profissionalismo, o que aumenta ainda mais o mistério. Afinal, será que estamos prestes a presenciar mais uma grande virada na carreira de um dos jogadores mais emblemáticos da geração atual? Tudo leva a crer que sim, mas como sempre no futebol, a resposta definitiva só virá com o tempo. Ou com uma bomba de última hora. O que chama a atenção nesse possível acordo é o nível de silêncio oficial por parte dos clubes envolvidos. Nem Corinthians nem Cruzeiro emitiram qualquer comunicado concreto sobre a situação, o que alimenta ainda mais os rumores e deixa espaço para todo tipo de interpretação. Muitos analistas acreditam que essa postura cautelosa é estratégica para evitar inflacionar os valores e manter o controle sobre o andamento das negociações. Porém, essa mesma cautela pode estar escondendo uma articulação muito mais avançada do que se imagina.
Nos bastidores, falasse até em reuniões secretas entre representantes dos clubes empresários e membros do staff de Gabigol, onde detalhes do contrato já teriam sido discutidos, incluindo bonificações, cláusulas de desempenho e até metas de marketing. Isso mostra que o interesse não é superficial. O Corinthians estaria disposto a investir pesado, apostando na força de Gabigol, para liderar uma nova fase do clube. Para o Cruzeiro, que vive um processo de reconstrução e tenta voltar ao topo do futebol brasileiro, essa possível saída é vista com preocupação, mas também como uma chance de fazer caixa e realocar investimentos. Há quem diga que o clube mineiro já estaria de olho em 2 nomes do mercado sul-americano para preencher a lacuna que pode ser deixada pelo atacante. Enquanto isso, a torcida segue com o coração na mão, aguardando qualquer sinal que indique o desfecho dessa novela. E como toda boa história do futebol brasileiro, essa também tem seus capítulos de mistério, drama, emoção e muita especulação. Se confirmada essa transferência, pode entrar para a história como uma das mais simbólicas do futebol nacional nos últimos anos, não apenas pelo impacto técnico, mas pela carga emocional que carrega para os dois lados. Outro ponto que tem sido bastante discutido é o impacto psicológico que essa possível mudança pode causar no próprio Gabigol. Jogador midiático que lida bem com a pressão Gabigol também é humano, e a constante exposição e especulação podem mexer com sua concentração e bem-estar. No Cruzeiro ele havia reencontrado um bom ambiente para jogar futebol com torcida, apoiando, e uma comissão técnica que confia em seu potencial. A adaptação foi rápida e o desempenho satisfatório. Mas a proposta do Corinthians parece ter balançado o atacante, que enxerga na mudança não apenas uma oportunidade de crescimento esportivo, mas também um novo desafio pessoal. Representar um clube com a dimensão do Corinthians significa lidar com cobranças intensas, imprensa atenta e uma torcida exigente, algo que poucos jogadores suportam com naturalidade. Gabigol, no entanto, parece estar preparado para esse tipo de desafio. Sua trajetória no Flamengo mostrou isso. Lá ele também chegou cercado de dúvidas e críticas, mas se tornou ídolo. A aposta agora seria repetir esse feito no Clube do Parque, São Jorge. Para isso é necessário coragem, convicção e disposição para enfrentar os altos e baixos do futebol brasileiro. Se realmente for concretizado o acordo, marcará uma nova etapa na carreira do atacante, que terá a chance de provar novamente seu valor em outro gigante do país. A possibilidade é real, e o próprio Gabigol, ao revelar o acordo em andamento, deixou claro que essa decisão está sendo considerada com seriedade. Essa especulação também levanta outra questão interessante: o papel do Corinthians em busca de reposicionar sua marca no futebol brasileiro e internacional. Nos últimos anos, o clube tem enfrentado altos e baixos com campanhas irregulares e instabilidade técnica. Investir em um nome como Gabigol seria um passo ousado rumo à reconstrução da imagem vencedora que marcou a década passada. Não se trata apenas de contratar um bom jogador, mas de enviar uma mensagem clara para o mercado. O Corinthians quer voltar a ser protagonista. A chegada de um astro reconhecido como Gabigol seria uma jogada de mestre nesse sentido. Ele atrairia holofotes, mídia, patrocinadores e até mesmo novos torcedores, especialmente os mais jovens que acompanham as redes sociais e se conectam com jogadores midiáticos. Em termos de marketing, poucos nomes hoje têm o alcance de Gabigol no futebol brasileiro. Sua popularidade extrapola as 4 linhas e alcança um público diverso que vê no atacante não apenas um atleta, mas uma celebridade. Esse potencial é algo que a diretoria corintiana estaria levando muito a sério na hora de analisar o negócio. Por isso mesmo, com os altos custos envolvidos, o clube vê na contratação um investimento estratégico. Resta saber se tudo isso sairá do papel e se o Cruzeiro de fato aceitará negociar seu principal jogador. O jogo nesse momento acontece muito mais fora de campo e todos os envolvidos sabem que cada movimento pode ser decisivo. Enquanto os bastidores fervem, a figura de Gabigol segue no centro da tempestade midiática. O atacante, acostumado com os holofotes, está sabendo aproveitar o momento para manter seu nome em alta. Em suas redes sociais, algumas postagens misteriosas têm sido interpretadas como indiretas sobre seu futuro, o que apenas alimenta ainda mais as especulações. Frases como "o amanhã é imprevisível" ou
nem tudo que parece é, viralizaram entre torcedores e perfis de futebol que tentam decifrar os recados deixados pelo jogador. Essa estratégia de comunicação que mistura suspense e provocação é típica de Gabigol e reforça seu perfil como um atleta diferenciado que sabe se posicionar dentro e fora de campo. Ao mesmo tempo, essa postura também deixa a torcida cruzeirense ainda mais ansiosa. Eles querem uma definição, um posicionamento claro sobre a permanência ou não do ídolo. Do lado do Corinthians, a empolgação é tanta que já há quem aposte em datas para o anúncio oficial, mesmo sem qualquer confirmação dos clubes. O fato é que enquanto a novela segue, Gabigol se mantém como uma das figuras mais relevantes do futebol nacional. Seja pela bola, seja pela personalidade, ele continua movimentando multidões, dividindo opiniões e, principalmente, mantendo o futebol brasileiro como um verdadeiro espetáculo, dentro e fora das quatro linhas. O mercado da bola é imprevisível e mesmo as negociações mais promissoras podem esfriar do dia para a noite. Contudo, tudo indica que essa possível transferência está amadurecendo a passos largos. Especialistas em mercado esportivo já avaliam o impacto que Gabigol pode gerar no Corinthians em termos de retorno financeiro e esportivo. Segundo alguns analistas, caso a negociação se concretize, o clube pode recuperar boa parte do investimento já no primeiro ano, com ações de marketing, venda de camisas e aumento no número de sócios torcedores. Isso sem contar o efeito em campo, onde um jogador como Gabigol pode ser decisivo em jogo-chave. Já o Cruzeiro sabe que está diante de um dilema difícil: segurar o ídolo e arriscar perdê-lo de graça no futuro, ou negociar agora e tentar minimizar os danos. Em qualquer cenário, é um movimento arriscado, mas inevitável. O futuro de Gabigol está prestes a tomar um novo rumo e tudo indica que o desfecho está mais próximo do que se imagina. Até que uma definição ocorra, a torcida brasileira vai continuar acompanhando cada detalhe, cada boato e cada aparição do atacante como se fosse uma novela das 9. E talvez seja mesmo uma novela onde o protagonista é um dos nomes mais influentes do futebol nacional e o desfecho pode mudar o rumo de duas das maiores camisas do país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!